Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto que o Explica criou para você. E aqui nós vamos responder todas as questões Enem de 2009 até hoje. E logo no vídeo de hoje nós temos uma questão do Enem da prova de 2016, de terceira aplicação. E logo de cara, não vamos perder muito tempo, fica muito atento aqui, porque uma coisa que pode te ajudar muito, não só nessa, mas inúmeras outras questões, é você ficar sempre atento à referência do texto. E logo aqui você tem uma figurinha muito conhecida da prova do Enem, que com certeza você já teve aquela vontade, ou mesmo já citou na sua redação, que é um sujeito chamado Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês. Bauman é muito conhecido principalmente por falar de um tipo de relação que nós conhecemos, vou até mudar a cor da caneta para ficar mais bonito, nós conhecemos por relações líquidas. Lembra? O Bauman é o cara da modernidade líquida, o Bauman é o cara do amor líquido, do medo líquido, tudo que tiver liquidez é quase o barman das ciências humanas. Então, o que é que nós temos aqui? Esse Zygmunt Bauman, dentro do texto, inclusive na referência, é o modernidade líquida, ele cita sobre diversos aspectos que a nossa sociedade mudou. Esse conceito de modernidade líquida, visto por ele dessa forma, outros autores trabalham, por exemplo, com a ideia de uma pós-modernidade. Então, perceba que estamos falando sobre uma relação muito próxima no tempo, um contexto muito contemporâneo a nós. Então, nesse ponto, Bauman fala que essas relações que são fragilizadas, relações que se modificaram com o passar do tempo, essas relações se transformaram. Só que isso afeta completamente toda a dinâmica da vida social, nas suas mais diversas esferas. Por exemplo, na relação entre as pessoas, da modernidade líquida, no amor líquido, de relações superficiais, do medo que impõe a cidade, ou, por exemplo, das relações de trabalho, como é o nosso tema no vídeo de hoje. E aí percebam como ele escreve esse texto, tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da volatilidade fez todo o compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo, a priori, as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Eu já chamei a sua atenção em outros vídeos e nesse aqui eu quero fazer a mesma coisa. Perceba, fique atento ao contexto e ao comando. Ele está descrevendo um novo tipo de relação, um novo tipo de estabelecimento das relações sociais, principalmente no ambiente do trabalho. Mas vamos aqui ao comando. No texto, ele faz referência a um processo de transformação do mundo produtivo. Percebe que ele começa falando do contexto? A forma de se trabalhar mudou. Isso é o contexto do que ele está falando na questão. Mas o que é que o comando está perguntando? Esse processo, ele teve como consequência o quê? Por que eu estou chamando sua atenção nesse ponto? Porque respondendo essa questão com inúmeros alunos na sala de aula, eu percebo que grande parte dos alunos que erram esse tipo de questão, eles não perceberam a diferença do comando para o texto base. Que tipo de consequência esse entulho que foi se livrando com o passar do tempo gerou dentro das relações produtivas? Exatamente. Um fenômeno que a gente percebe cada dia mais, percebemos isso dentro daquele movimento, por exemplo, do toyotismo. Podemos perceber isso dentro de outros movimentos, por exemplo, como o volvismo, que pode aparecer nas provas nos próximos anos, ou mesmo nesse ano que você vai fazer. Então, nesse sentido, esse tipo de mudança, e aqui a gente percebe principalmente a participação e uma inserção cada vez maior dentro dessas relações da tecnologia,
Dentro dessa inserção, você percebe, né? O escritório, o capital viaja leve, né? Agora eu só tenho uma bagagem de mão, uma pasta, um computador portátil, um telefone celular. Percebe que ele está destacando como essa tecnologia ocupa cada vez mais espaços? E dentro dessa ocupação de espaços, que tipo de consequência nós temos? Assim como você, eu também marcaria o item C, o decréscimo do número de funcionários das empresas. Veja que é uma questão simples de ser respondida. Basta que você fique atento a essa diferença e, principalmente, ao que está sendo cobrado de você no comando. Os alunos que costumam errar não é por não saber o conteúdo. Vocês sabem, eu não tenho dúvida disso. Os alunos costumam errar por não ficar atento ao que, de fato, está sendo perguntado. Porque, assim, o que é que nós temos? Vê só. Vamos olhar os outros itens para não ficar dúvida nenhuma. No item A regulamentação de leis trabalhistas mais rígidas. Não. Porque o que é que nós estamos falando aqui? E aí, como é que costuma aparecer? Professor, para eu estar preparado de tudo que é forma, como é que isso aparece nas questões? Ele pode usar um termo, por exemplo, como a ideia de um neoliberalismo. E dentro desse neoliberalismo, que eu sei, assim como o toyotismo, ele vai estar lá nos anos 70 e pode falar do Ronald Reagan nos Estados Unidos, da Margaret Thatcher na Inglaterra, sim, a Dama de Ferro. Esse neoliberalismo ele é caracterizado, e ele vem se destacando nas últimas décadas, que é o que está sendo descrito aqui, ele vem se caracterizando, por exemplo, por flexibilização de leis trabalhistas, por terceirização. Então, eu não posso marcar o item A. Na letra B, ele tem a fragilização, e o aluno ele percebe aqui pelo termo, né? Pelo comando. Fragilização, nossa, lembra muito o que o Bauman fala. Ele já vai tentado. A fragilização das relações hierárquicas de trabalho. Veja que é diferente do que nós tínhamos na modernidade líquida. As relações hierárquicas não estão frágeis. A relação entre as pessoas, sim, mas é bem definido. Quem possui o capital, quem não possui, quem manda e quem obedece. Então, eu não posso marcar o item B. No item D, o incentivo ao investimento de longos planos de carreira. Você pode estar pensando, e depende muito como você interpreta, o investimento em educação, claro. Quanto mais se investe em educação, maior a chance desse indivíduo despontar no mercado de trabalho. Nós sabemos, mas não é isso que está sendo descrito. Nós temos um mundo, esse mundo líquido é um mundo onde tudo, e o próprio Bauman coloca essa expressão dos seus livros, um mundo hiperveloz. Então, tudo está acontecendo instantaneamente. Então, não é essa a realidade que nós temos. E a desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo não é bem por aí. Quem mais é desvalorizado é o trabalhador braçal, aquele trabalhador cuja especialização ela não está qualificada de acordo com as vagas. E são essas vagas que são cada vez mais ocupadas, por exemplo, pela máquina, pela tecnologia. Beleza? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje e a gente se vê logo no próximo vídeo. Um abraço.